Entrevista. Vamos falar. Julgamento do ex-presidente Bolsonaro e os outros acusados do suposto golpe de 8 de janeiro, né? Daquela invasão. Pois bem, nos estúdios da Itatiaia, o advogado criminalista, o Jonai Lemos, é Jonai mesmo, não é isso? Doutor, muito boa tarde. Bom, a sua análise sobre esse primeiro momento, sobre o voto do relator, né? Eu trazia aqui, isso é destaque no noticiário brasileiro, que Moraes afirma não haver dúvida da tentativa de golpe e indica, né, Bolsonaro como líder do grupo criminoso. A sua avaliação sobre a fala do relator? Olha, William, eu vou tentar trazer essa situação de uma forma um pouco menos técnica, para a gente ter uma conversa um pouco mais agradável até para as pessoas que estão nos escutando. Não, senão fica aquele juridiquês, ninguém entende absolutamente nada. A gente quer saber o seguinte, e aí, chefe? Esse primeiro passo que o Alexandre de Moraes está dando, já mostra aí um possível desfecho desse julgamento? Olha, isso mostra, assim, um reflexo, né, muito, vamos falar assim, muito incisivo em relação à postura e à posição que ele vai tomar, até mesmo porque essa condição, essa expressão da linha de raciocínio que ele tem com relação a todos esses fatos, ela foi muito debatida, foi muito salientada por ele próprio em várias oportunidades junto aos meios de comunicação em geral, né? Tanto mídia escrita quanto mídia de internet. Então, assim, são situações que eu acredito que para o público em geral que está acompanhando julgamentos, não tem dúvida nenhuma que dentro do íntimo dele, ele fez um pré-julgamento em relação a isso tudo, as falas dele, né, as posições que ele vem defendendo, assim, né? E defende com veemência. Não é uma defesa simples de trazer assim um saneamento ao feito, né? Uma oportunidade assim de você estar regularizando as coisas. Não é isso. É uma forma de resposta mesmo social, então, assim, muito forte, né? Um ouvinte nosso que está na rede social e ele pergunta o seguinte: ele fala o careca, né? O Xandão, o ministro, né? O relator, ele fala, mas ele não está trazendo provas. E aí, como que o senhor analisa? O senhor acredita? Porque aí vem a defesa do Bolsonaro dizendo também o seguinte: olha, esse julgamento está cheio de vícios. Qual é a sua análise como criminalista? E são só narrativas ou realmente esse julgamento, na sua visão, está cheio de vícios? Qual é a sua avaliação sobre o que nós estamos vivendo agora? William, olha só, eu queria te trazer talvez um contexto um pouco de um lapso temporal anterior, de coisas que aconteceram antes, e que a gente participou desde o início da situação vamos falar assim, dessa tentativa de golpe, né, como é intitulada aí por todos os mídias e tudo. Nós tivemos um primeiro momento de contato com isso pelo escritório através de alguns ônibus que foram apreendidos porque eles faziam o transporte de pessoas que em tese estariam fazendo essa movimentação. Então, assim, é engraçado você pensar que isso não nasceu do nada, sabe? Aqui eu não estou trazendo nenhuma posição político-partidária, analisando de uma forma bem técnica, tá? Como criminalista, né? Independente da minha posição como, vamos falar assim, minha formação política ou religiosa, não interessa, nada disso interessa nesse momento, que eu quero passar para vocês, talvez assim, um desenrolar disso, como é que isso aconteceu. Então, olha para você ver, a gente, como escritório, tem um procedimento que tem que ser cumprido e que ele é comum. Independente se eu estou tratando do Tribunal de Minas, do Rio, de Goiás, de São Paulo, ele é muito, vamos falar assim, muito equalizado, muito embora os tribunais de justiça, eles tenham, né, as suas formas próprias de poder interagir ali com o advogado, uns são eletrônicos, os outros ainda estão no papel e tudo. Mas já aconteceu esse primeiro momento, essas pessoas, e nós tivemos tanto pessoas jurídicas formadas, pessoas jurídicas que tinham vamos falar assim, esse fim social de fazer locação de ônibus. Ou seja, as empresas de ônibus que estavam fornecendo ônibus para os manifestantes, é isso, do 8 de janeiro? E seriam empresas constituídas que, em tese, trabalhariam com esses fretes turísticos. E alguém estava pagando isso, ou era de graça? Alguém pagando.
Tudo isso começa justamente nos pagamentos. Aí eu vou chegar até lá. Como nós tivemos também pessoas que foram acionadas, porque nessa movimentação a gente tinha pessoa, vamos falar assim, viagens por, talvez assim, com grupos com mais condição financeira e outros com menos condição. Então, assim, alguns ônibus muito ruins, ônibus velhos, tudo também foram locados. Pessoas que tinham esses fretes aí para fazer transporte universitário, transporte escolar. O senhor está me dizendo que rolou um financiador nesse jogo, é isso? Não. Aí, como é que funcionou isso? Na época, todo o desenho era assim, existe uma pessoa que financia, existe um grupo que financia. E aí foi se desenrolando essas investigações, tanto que não chegaram nessa conclusão, porque elas eram muito esparsas. Quer dizer, não provaram que tinha alguém bancando isso. Existe, mas são situações completamente descentralizadas. Não existia aquela figura de você falar assim, olha, existe uma organização criminosa mobilizando a população. Que fala assim, olha, vamos pegar, tem alguém aqui que vai bancar um ônibus para o Brasil inteiro, para que os ônibus desçam para Brasília, não existia. Nas investigações que foram correndo, e essas investigações, assim, a gente não pode tecer o nível de detalhes maiores, porque elas ainda estão em tramitação, mas foi verificado, acho que de forma muito, vamos falar assim, muito documental, porque isso, vamos só, você pega ali a empresa que recebeu, ela recebe vários PIX. Geralmente uma pessoa organizava, mesmo quando elas vinham de uma pessoa só, aquela pessoa tinha um lastro passado de mostrar que vários simpatizantes falavam assim, não, eu vou. Então, como coordenar? Coordena-se assim, estabelece uma pessoa como se fosse ali um líder e ali deposita para aquela pessoa deposita para a empresa de ônibus. Entendi. Mas não existia uma situação uma que fosse... configuração de uma organização criminosa. Que fosse mais de um, Deixa eu fazer uma de pergunta aí pro senhor para a gente poder finalizar. O tempo está curto. É assim, na sua opinião como criminalista, esse resultado já está definido? Estando ele definido, o senhor acredita numa pena, principalmente para o presidente, ex-presidente Jair Bolsonaro, uma pena acima de 30 anos? Olha, em relação à quantificação da pena, eu acredito que tenham pessoas com muita sensatez, inclusive de assessores, de analistas que estão desenvolvendo esses bastidores lá junto ao STF, que isso a gente não pode analisar de uma forma assim muito simples, como se fosse que isso não tivesse uma reação social. Então eu acredito que tem pessoas com bastante sensatez lá, para que isso... mesmo que todo o desenrolar tenha sido muito midiático, assim, muito fora do contexto de um processo, mas que isso tenha um resultado que ele não venha trazer um malefício social de nível nacional. Ou seja, se for uma pena muito alta para o presidente, isso pode trazer um reflexo social, é isso? Muito então só acredita sério. Que essa pena vai ser de uma dose menor. E essa consideração a gente faz porque isso tem reflexo econômico, igual situações que envolvem preço de dólar, que envolve situação de... Entendi. Todo um desenrolar ali que está em torno disso, mas que diretamente vai existir um reflexo muito, vamos falar assim, pesado para a sociedade, inclusive com a possibilidade de uma sanção também internacional, nova, dependendo daquilo que vier. Então, assim, são uma série de circunstâncias que para a gente poder fazer essa análise, ela tem que ser... Talvez a gente tivesse que ter assim, um dia inteiro para conversar. Poder falar. Bom, eu queria agradecer ao advogado criminalista Jonay Lemos. Muito obrigado pela gentileza da sua participação aqui no Itatiaia Agora. O senhor tem rede social, não? Para tu encontrar o senhor? Como é que é a sua rede social? Jonay Lemos. Jonay Lemos. Você encontra no Instagram, tem internet. Bacana. Tem 23 anos que eu faço isso, sabe? A gente não tem muita mídia, não precisa. Mas tem trabalho, tem um pouquinho lá. Que legal. Obrigado, tá, Jonay? Um abraço, prazer conhecer o senhor.